O que você está prestes a ouvir tem o potencial de transformar completamente sua percepção do mundo e sua influência nele. Você deve ter percebido que, independentemente do que você faz, as pessoas tendem a reagir de maneiras que parecem inexplicáveis. Alguns observam você com respeito em silêncio, outros com suspeita e outros com uma hostilidade oculta após uma indiferença disfarçada. Não é necessário para sua voz ou se esforçar para ser notado. Não se trata de arrogância ou uma atitude arrogante. É algo muito mais profundo, algo que não pode ser oculto ou atenuado. E essa é precisamente a razão pela qual eles confundem as pessoas ao seu redor. Alguns entram em um lugar e passam despercebidos, como pequenas gotas que se dissolvem no mar sem causar alterações. Mas você não é assim. Sua presença é como uma força da natureza, como uma tempestade contida que agita a aparente calma da sala. Antes de continuar, quero saber, você já parou para pensar em como a energia das pessoas ao seu redor pode impactar sua vida? Você já percebeu como muitas vezes o simples fato de estar perto de alguém pode mudar completamente o meio ambiente? Se você estiver gostando desse conteúdo e se sente identificado com este tópico, não se esqueça de gostar, assine o canal e compartilhe este vídeo. Seu apoio é essencial para levar essa mensagem a mais pessoas que também podem se beneficiar dessa reflexão. E me diga, que cidade você está nos vendo? Eu adoraria saber sua opinião sobre como a energia do nosso ambiente influencia nosso caminho. Vamos compartilhar ideias e experiências neste tópico fascinante. Quando você chega, algo muda, mesmo que você não possa controlar ou pedir. É algo que simplesmente acontece. Sua energia é como um campo magnético. Atrai e repele ao mesmo tempo. Nem todo mundo pode suportar isso. Nem todo mundo está preparado para a magnitude do que você projeta. Você sentiu essa tensão no ar antes? Esse desconforto sutil quando a atmosfera parece mudar ao seu redor. Não é que você seja agressivo ou procure provocar outras pessoas, mas há algo em você que faz as pessoas se mover, ajustar sua posição, como se algo dentro deles fosse ativado quando você ouvir. E se você parar para refletir, não é um medo de você, mas para o que você representa, o que sem dizer uma palavra transmitida. Em um mundo onde muitos são protegidos por trás de máscaras cuidadosamente projetadas, sua autenticidade se torna uma reflexão estranha para os outros. Isso gera desconforto. As pessoas não temem a escuridão ou a luz, o que temem enfrentar o que não querem ver. Dentro de você, há uma clareza que expõe as verdades que muitos preferem não reconhecer. Você não precisa apontar nada. Você não precisa falar. Sua presença única é suficiente para fazer muitas perguntas. E essa é a razão pela qual você incomoda tantos. Enquanto outros passam a vida procurando se encaixar, você se move com a garantia de que não precisa se encaixar em nenhum molde. Você anda sem ter que pedir permissão. Você existe sem justificá-lo. Esse fato simples, essa atitude, é o que preocupa os outros. Você deve ter notado isso na aparência que eles o jogam, da maneira como o observam, com uma mistura de intrigas e medo, como se estivesse tentando entender algo que eles não conseguem desvendar. Talvez você tenha sentido isso em suas tentativas de subtrair a importância, naqueles comentários noturnos que disfarçam um claro desconforto. O que você experimenta não é acidente, nem é algo que só acontece em sua mente. Há algo em você que não passa despercebido, uma energia que desafia a ordem natural de qualquer espaço que você ocupe. E embora você possa não entender completamente, você sente isso intensamente. A energia não engana. Há algo tangível no ambiente quando você fala. Uma ressonância que permanece na mente das pessoas ao seu redor, mesmo depois de você ter ido. Alguns o interpretam como arrogância, outros chamam de intensidade.
Mas o que realmente acontece é que o que eles percebem é a força de alguém que permanece firme, que se recusa a derreter com a multidão. E em um mundo onde muitos preferem o conforto do comum, isso se torna um ato de resistência. Mas aqui está a contradição. Embora você gere admiração, você também causará resistência. Isso é inevitável, porque o mundo não é feito para quem se recusa a ser moldado. A sociedade recompensa aqueles que seguem o atual, não aqueles que se atrevem a desafiá-lo. E quando você avança com uma condenação inabalável, alguns a verão como uma ameaça, não porque você se machucou, mas porque sua mera presença revela o que muitos tentam se esconder. Você já se perguntou por que certas pessoas reagem negativamente em relação a você, sem nenhum motivo? Por que alguns se sentem desconfortáveis quando você fala com certeza? Por que aqueles que tentam derrubar-lo, mesmo sem ter feito nada para provocar luz? A resposta é simples. Porque algo em você os desafia sem ter que dizer uma palavra. Não é um ato de confronto, mas de pura existência. Você é um espelho onde eles são refletidos, e nem todos estão preparados para enfrentar o que veem. Alguns tentarão subtrair a importância, buscarão qualquer falha em você justificar seu desconforto. Eles farão o possível para semear dúvidas, para criar pequenas rachaduras em sua confiança. Não porque eles realmente acreditam no que dizem, mas porque precisam sentir que podem equilibrar o equilíbrio. Porque se você o levar a duvidar, se você conseguir pensar que não é tão forte quanto pensa, eles poderão encontrar conforto em sua própria mediocridade. Mas aqui está a lição que você nunca deve esquecer. A luz não precisa de permissão para brilhar. Você não precisa se desculpar por força. E não se desculpe pelo desconforto que você provoca nos outros. Não minimize sua presença para fazer com que os outros se sintam mais confortáveis em suas próprias sombras. Porque aqueles que estão realmente prontos para crescer não fugirão da luz, mas procuram por ela. E em você encontrará uma fortaleza que pode nem saber que você tinha. O verdadeiro desafio não é que os outros o aceitem, nem que o mundo seja acomodado à sua energia. O verdadeiro desafio não é buscar a aceitação dos outros, mas aceitar-se como você é, sem hesitar, sem se desculpar ou reduzir sua essência. Quanto mais você luta contra o seu ser verdadeiro, mais difícil será o seu caminho. Ao tentar caber em um molde que não foi projetado para você, você se afastará do que realmente é. Talvez você já tenha sentido o desconforto de não se encaixar. Você pode ter experimentado a pressão daqueles que desejam que você seja mais fácil de manusear, mais previsível, mais de acordo com o que eles esperam. Mas essa não é a sua natureza. Você não veio a este mundo para ser uma versão cortada de si mesmo. Você não veio a andar com a cabeça para baixo apenas para impedir que outras pessoas se sintam desconforto pela força com a qual você vive. E é aqui que a grande questão aparece. Você vai continuar se forçando a se encaixar em um mundo que não é feito para você? Você vai continuar subtraindo o poder à sua presença apenas para não incomodar os outros? Ou você finalmente aceitará que a razão pela qual as pessoas reagem tão intensamente a você é porque sua energia não pode ser ignorada? O poder que você possui não pode ser fingido ou fabricado. É o resultado de sua própria rota, das cicatrizes que você curou, das batalhas que você travou em silêncio. Embora alguns percebam isso como uma ameaça, outros o verão como um farol que guia. Porque aqueles que estão em seu próprio processo de descoberta de disputa reconhecerão sua força. A verdadeira questão é a seguinte: você vai permitir que o medo e a inveja dos outros definam quem você é? Ou você vai andar com a certeza de que, embora alguns não o apoiem, sua presença sempre será um lembrete do que significa ser autêntico?
Quando você se aceita sem medo, sem desculpas, sem dúvida, o mundo perde seu poder sobre você. E é naquele momento que você realmente descobre o que significa ser livre. Nem todo mundo entende o que significa viver sem depender da validação de outras pessoas. Em uma sociedade em que a maioria procura se definir através da aparência dos outros, sua independência não é apenas rara, mas desaloja desafios e, em muitos casos, desconfortável. Você não deseja destacar ou impor sua presença, mas o simples fato de não precisar dos aplausos dos outros faz de você um mistério. Eles observam você com desconfiança, tentando entender como é possível que alguém não dependa dessa validação, que para eles é tão essencial quanto o ar. Você notou essa tensão? Dessa forma em que alguns tentam testar, como se sua segurança fosse apenas uma ilusão que eles precisam destruir. Para eles, não pode ser real. Eles não podem conceber que alguém ande com tanta certeza sem depender da aprovação de outros. E então, eles tentam. Eles procuram rachaduras em sua confiança, esperam que você seja hesitado para procurar a aprovação deles como fazem com os outros. Mas você não. E essa é a verdadeira fratura que eles não conseguem entender. Em nossa sociedade, a validação se tornou uma moeda. É concedido e retirado de acordo com a conveniência, usado como uma ferramenta para controlar, moldar, manter as pessoas dentro dos limites estabelecidos. Aqueles que se apegam à necessidade de aprovação de outros vivem acorrentados sem saber, sempre pendentes de um olhar que os aprova, procurando um gesto que indique que eles estão no caminho certo. Mas aqueles que conseguem se libertar desses laços se tornam pessoas imprevisíveis. Eles não podem mais ser controlados. Eles não podem mais ser manipulados com elogios ou rejeição. E isso causa medo. Se você olhar com cuidado, entenderá como esse jogo funciona. Desde a infância, a maioria das pessoas foi condicionada a depender da validação externa. Eles cresceram acreditando que seu valor foi determinado pela percepção de outros, caso fossem aceitas ou não, caso atendessem às expectativas que lhes impuseram. Não foi uma escolha, mas uma lição que eles receberam para que pudessem sobreviver em um mundo que exige cumprir certos padrões. No entanto, há alguns que, em algum momento de sua vida, acordam. Eles percebem que a validação que vem dos outros nada mais é do que uma ilusão, uma necessidade que nunca é satisfeita, um ciclo que apenas alimenta a dependência emocional. E na época, eles decidem não continuar participando desse jogo. Talvez você se lembre do momento em que parou de esperar que o mundo lhe desse permissão para ser quem você é. Foi quando você entendeu que não precisava de aprovação de ninguém para percorrer seu próprio caminho. Não foi um ato de rebelião, nem um desafio para os outros, mas uma liberação silenciosa, uma decisão tomada nas profundezas do seu ser. E foi naquela época que você começou a ser percebido de maneira diferente. As pessoas que procuram validação não sabem como lidar com aqueles que não precisam mais. Alguns sentem admiração, porque por dentro eles querem a mesma liberdade, mas outros, aqueles que construíram sua identidade sobre a necessidade de aceitação, a veem como uma ameaça. Porque se você pode viver sem depender da aprovação de outras pessoas, tudo o que eles acreditaram em si começam a cambalear. E isso é uma verdade que muitos não estão dispostos a enfrentar. Você terá percebido que há pessoas tentando duvidar, não porque eles realmente acreditam que você está errado, mas porque eles precisam vê-lo hesitando em confirmar sua própria visão de mundo. Se eles conseguirem questionar, se você conseguir que você procure a mesma validação que está procurando, eles se sentirão calmos, pensando que ninguém pode escapar das regras. Mas se não, se você permanecer firme em sua independência, forçará-los a enfrentar a dura realidade.
A liberdade é possível, mas requer um preço que nem todos estejam dispostos a pagar. Não é uma independência superficial ou arrogância que finge não precisar de ninguém. É algo muito mais profundo. Não se trata de rejeitar a conexão humana, mas não dependendo dela para defini-lo. Não que você não se importe com os relacionamentos, não os usa para validar sua própria existência. Há uma enorme diferença entre apreciar a companhia de outras pessoas e sentir que você precisa dessa empresa para saber o que vale. Há algo que muda quando você para de procurar validação em outras pessoas. É uma transformação profunda que não é vista, mas parece. De repente, você está andando sem a constante necessidade de ser observada, sem a obrigação de fazer com que os outros o aprovem. Você não está mais esperando por um gesto que confirme a você se estiver fazendo bem as coisas, porque aprendeu a agir com sua própria autenticidade, independentemente de. E essa autenticidade se torna um poder inabalável, porque quando você para dependendo da aparência dos outros, você não é mais previsível, não é mais manipulável. Você se libertou das cadeias invisíveis que amarraram muitos à opinião dos outros. E isso, é claro, gera desconforto nos outros. Alguns o verão com admiração, porque nas profundezas do ser, eles gostariam de ser como você, mas outros o verão como uma ameaça. O motivo é simples. O que você representa desafia tudo o que eles sabem. Se você pode existir sem a constante necessidade de ser aprovada, tudo o que eles construíram sobre o colapso de validação externa. Isso é algo que muitos não estão prontos para enfrentar. O que é ainda mais chocante é que quando você se liberta, não age mais para ser visto. Você não ajusta mais suas palavras ou suas ações para se encaixar no que é esperado de você. O mundo não o define e, ao mesmo tempo, você para de se definir para o que os outros esperam. Você se torna alguém que anda com a verdade de seu ser, sem medo, sem desculpas. Obviamente, haverá aqueles que tentarão duvidar, porque não conseguem entender como alguém pode viver sem procurar constantemente aprovação. Eles tentarão fazer você se adaptar às suas expectativas, que você se torna algo mais gerenciável por seu próprio conforto. Mas é naquele momento em que você deve decidir. Você seguirá o caminho da adaptação ou permanecerá fiel à sua essência, independentemente do que os outros pensam? A verdade é que quando você está neste local de independência, nada que os outros dizem ou o fazem podem alterá-lo. A validação externa perde seu poder, porque no final, a única validação que importa é o que você se dá. E esse, querido amigo, é o que marca a verdadeira liberdade. Não depender do que os outros pensam para validar sua existência. Neste ponto, o medo e a inveja perdem sua influência sobre você, porque você sabe que não importa se os outros aprovam ou desaprovam sua vida. Você ainda é quem você é, fiel a si mesmo, e cada palavra que você diz, toda a ação que você toma, é preenchida com um poder que apenas os corajosos podem possuir. Você não precisa decorar a verdade ou amolecer lá para ser aceita. Verdade, em sua forma mais pura, é suficiente. Embora muitos afirmem desejar a verdade, a maioria não está preparada para enfrentá-la. Você já deve ter notado isso no desconforto da aparência, nos silêncios que vêm depois de dizer algo que os outros preferem calar a boca. Você não quer se preocupar, mas a verdade, por sua própria natureza, causa reações. É como iluminar um quarto escuro. Alguns recebem essa luz com alívio, porque buscam clareza no meio da confusão. Mas há quem a rejeite, porque o que essa luz revela é algo que eles preferem continuar ignorando. E é aí que começa a perplexidade. Vivemos cercados por palavras vazias, discursos que procuram agradar, frases que se encaixam. A maioria prefere ouvir o que se sente confortável para eles, o que os valida, o que lhes permite continuar sem questionar nada. No entanto, você é diferente. Você não fala com, por favor, fala para dizer o que é.
E isso muda completamente o palco. A verdade tem um peso que alguns não podem sustentar. Não porque é destrutivo, mas porque destaca o que eles tentam esconder, não apenas para os outros, mas para si mesmos. A mentira mais perigosa não é a que é pronunciada em voz alta, mas a que é repetida em silêncio, internamente, até que se torne parte de quem somos. E quando alguém como você aparece, alguém que não é arrastado pelo conforto da falsidade, é como se tudo o que eles construíram sobre mentiras começaram a desmoronar. Eles lhe disseram que você é muito direto, que suas palavras podem suavizar, que você deve pensar mais em como elas afetam os outros antes de expressá-las. Mas o que eles realmente querem não é que você seja mais cauteloso. O que eles estão procurando é que você se adapte ao mundo das meias-verdades, que você participa do jogo deles, onde todos pretendem ver o óbvio. E se você se recusar a seguir esse script, se você falar sem filtros, se tornará uma ameaça. E aqui está o paradoxo. Aqueles que se sentem mais atacados por suas palavras são os que precisam mais ouvi-los. Lá dentro, eles sabem que você não está mentindo, que o que você diz tem uma base sólida. Mas aceitar isso significaria enfrentar tudo o que eles estão evitando. E nem todo mundo está pronto para isso. Alguns reagem com raiva, procurando qualquer desculpa para desacreditá-lo, para fazer você parecer insensível ou cruel. Não porque eles acreditam que você é injusto, mas porque eles precisam de um motivo para ignorar o que você diz. Se eles aceitarem que o que você diz é verdadeiro, eles teriam que mudar. E a mudança é algo assustador para aqueles que construíram sua vida sobre negação. Outros simplesmente preferem se afastar, não porque não se importam com o que você diz, mas porque se importam tanto que não podem enfrentar essa verdade. O que você disse foi gravado em sua mente, como uma semente que, embora ele tentasse ignorar, começou a germinar lentamente para dentro. No começo, ele estava relutante, tentando convencer sua mente de que não era importante, que ele não lhe desse muita relevância. No entanto, a verdade tem uma maneira peculiar de resistir ao esquecimento. Como uma sombra persistente, ele espera que o momento exato venha à tona. Talvez você tenha vivido uma situação semelhante, quando alguém a quem você revelou uma verdade desconfortável foi distanciada de você, mas com o tempo ele voltou. Ele não fez isso com palavras, mas com uma aparência diferente, como se algo tivesse mudado em sua maneira de ver o mundo. Porque a verdade, quando expressa firmemente, mas sem agressividade, tem um poder transformador, embora a princípio seja difícil de aceitar. A pergunta que surge então é: você continuará conversando com a mesma clareza, mesmo que isso signifique incomodar os outros? Você permanecerá firme no que você pensa, embora isso faça com que alguns se afastem? Ou você vai desistir, suavizando suas palavras para que o ambiente fique mais confortável? A decisão está em suas mãos. Você pode ajustar o que se espera, estar politicamente correto e dizer o que os outros querem ouvir. Mas se você fizer isso, estará traindo o que o torna único. A verdade nem sempre será bem recebida, nem sempre será entendida e às vezes não será grato, mas ainda é fundamental. Em um mundo em que a maioria prefere viver cercada por conforto e meia-verdade, aqueles que têm coragem para enfrentar a realidade e expressar o que os outros temem, que aqueles que realmente deixem uma marca no mundo. Nem todo mundo pode lidar com sua honestidade. Nem todos podem receber o que você diz sem se sentir atacado. Mas aqueles que estão realmente dispostos a crescer, aqueles que procuram evoluir genuinamente, reconhecerão o que você lhes dá. Não porque você diz a eles o que eles querem ouvir, mas porque você lhes dá o que eles realmente precisam. E é aí que tudo faz sentido, porque o que realmente importa não é quantos se afastam, mas quantos acordam para um novo entendimento.
Vivemos em um mundo cheio de forças invisíveis que procuram manter as pessoas dentro dos limites do previsível, onde nada escapa ao controle. Desde o início, as regras foram claras. Somos informados de como agir, o que pensar e até onde podemos chegar com nossos sonhos antes que eles se tornem uma ameaça. Aqueles que seguem o caminho marcado raramente encontram obstáculos. Eles fluem dentro do sistema sem causar problemas, sem despertar suspeitas, sem causar reações negativas. Mas aqueles que se recusam a ser moldados, aqueles que permanecem firmes no que é estabelecido, se tornam algo diferente, algo que os outros não podem controlar, algo que temem. Existem forças que tentam enviar o que não podem dominar. Nem sempre é tão óbvio que nem sempre é um confronto direto. Às vezes, tudo se disfarça de conselhos intencionados, aparentemente preocupações sinceras, tentam semear dúvidas. Mas por trás de cada palavra gentil, de cada aviso aparentemente inofensivo, há uma mensagem oculta. Adapte-se, seja mais flexível, não desafie o que já está estabelecido. Não é acidente. É a reação natural de um mundo que não sabe como lidar com aqueles que não se encaixam em seus padrões. Algumas pessoas aprenderam a ler nas entrelinhas, a detectar o que não é dito, a entender o que está oculto por trás das palavras do dia a dia. Alguns atingiram um nível de consciência, de modo que não caem mais nas armadilhas da manipulação, pois conseguiram ver a estrutura de uma perspectiva externa. Eles sentiram o peso das expectativas que foram impostas a eles, mas nunca permitiram que essas expectativas as pegassem. E, portanto, eles são frequentemente percebidos como uma ameaça. Porque alguém que não pode ser manipulado é alguém que não se deixa controlar. Você deve ter notado como certas pessoas reagem quando suas táticas não têm efeito sobre você. Seu rosto está cheio de perplexidade quando suas tentativas de influenciar seu comportamento entram em colapso, não obtendo a reação que eles esperavam. A frustração se esconde por trás de uma indiferença fingida, vendo que suas tentativas de fazer você dúvida não tocam um ápice de sua paz interior. Não é uma questão de arrogância. É simplesmente o resultado de ter construído uma força interna tão firme que nada no exterior pode derrubá-lo. O medo que você provoca nos outros não tem nada a ver com você, mas com o que você representa. Você representa a possibilidade de outras pessoas como você que não cedem à manipulação. Você representa a ideia de que o sistema não é tão invulnerável quanto se acredita. Toda vez que você desafia as regras não escritas, toda vez que você se recusa a ser manipulado, desmontam-lhes a ilusão daqueles que ficaram presos nessa mesma mentira. E para alguns, é insuportável. A manipulação nem sempre é mostrada diretamente. Às vezes, é apresentado como um halago aparentemente inofensivo, buscando descer sua guarda para abrir um pouco mais. Outras vezes, ele se disfarça de críticas sutis, com a intenção de semear dúvidas sobre se você está realmente no caminho certo. Mas quando você aprendeu a reconhecer os padrões, quando identificou as forças invisíveis que orientam as pessoas, você para de cair em seus jogos. E essa é uma das razões pelas quais aqueles que baseiam suas vidas no controle de outras pessoas temem pessoas como você. É fácil ver suas reações. Alguns insistirão, eles redobrem seus esforços, procurarão uma fissura em sua força. Outros, percebendo que eles não podem tocá-lo, simplesmente se afastem. Eles procurarão desculpas para não enfrentar a verdade. Não têm poder sobre você. E em ambos os casos, o desconforto é palpável, porque a existência de alguém que não pode ser manipulado significa que a liberdade é possível. E essa possibilidade é insuportável para aqueles que viveram convencidos de que devem sempre jogar sob as regras de outras pessoas. Não é fácil navegar em um mundo onde as pressões invisíveis tentam moldá-lo.
Às vezes, a tentação de se ajustar ao que se espera de você parece a opção mais fácil, mas toda vez que alguém produz, torna-se um pedaço de equipamento, perde uma parte de sua essência e começa a refletir o que os outros queriam. E é aí que muitos estão perdidos, presos sem saber no ciclo de conformidade. Às vezes, o teste real não é encontrado em manipulações óbvias, mas naqueles pequenos gestos que, quase sem perceber, procuram influenciar nossas decisões. Essas sugestões suaves que tentam nos convencer de que talvez fosse melhor desistir, ser mais acessível, mais complicante. Esses comentários disfarçados de bons conselhos, que no final tentam nos redirecionar sem perceber a armadilha. Mas, uma vez despertado, quando o sistema é entendido, não há reversão. Não é mais possível ignorar o que permaneceu oculto antes. Aqueles que passaram pelo caldeirão, que aprenderam a ver sem os filtros que outros desejam impor, entendem que seu caminho é único. Eles não buscam a aprovação daqueles que se sentem confortáveis manipulando. Eles não procuram fazer parte da dinâmica que oculta o controle sob o aparecimento de cooperação. Eles não caem nas armadilhas invisíveis daqueles que só sabem como se mudar de uma posição de poder. Há uma diferença fundamental entre se adaptar e perder nossa autenticidade. Aqueles que encontraram sua verdadeira voz sabem quando é necessário ser astuto, mas sem comprometer o que realmente são. Não se trata de rejeitar cada interação, mas saber como identificar quando um relacionamento esconde uma intenção oculta de controle. Poucos desenvolvem essa habilidade, porque exige ver além de palavras e aparências. É entender as verdadeiras intenções ocultas por trás de cada ação. Capturar o que não é dito, que é envolvido em uma fachada de cortesia. Aqueles que não são manipulados se tornam uma presença desconfortável para aqueles que baseiam suas vidas em influenciar os outros. Não porque eles procuram o conflito, mas porque, sem dizer uma palavra, eles expõem o que os outros tentam esconder. A presença simples de alguém que não toca de acordo com as regras estabelecidas é suficiente para mudar o curso da situação. Basta estar lá para que os invisíveis se tornem evidentes. Alguns tentam encontrar uma explicação para o que não entendem. Eles tentam colocar as tags, o que não podem classificar, procurando uma maneira de se encaixar no que acham estranho, muito distante, muito sério, muito rígido. Mas esses rótulos nada mais são do que tentativas de reduzir algo que não podem controlar. São tentativas de recuperar o controle que os escapa encontrando alguém que não segue o roteiro que esperava. O mundo não foi projetado para aqueles que aprenderam a ver além da ilusão. No entanto, isso não significa que eles devem se esconder. Pelo contrário, eles devem permanecer firmes, sem ceder, porque sua responsabilidade é ser o lembrete de que a verdadeira liberdade não tem preço. Se não houver pessoas que permaneçam firmes em seus princípios, o mundo se tornaria um lugar onde tudo poderia ser moldado e controlado. A escolha está sempre diante de nós. Opte pela fácil, ao longo do caminho em que mal cedemos, onde ajustamos nossa essência para evitar conflitos. Ou decida andar com a convicção firme de que não há preço que vale a pena perder o mais importante: ser si mesmo, sem adaptações ou concessões. E a pergunta está flutuando no ar: de que maneira você escolherá? As respostas nem sempre são encontradas no que as pessoas dizem, mas em gestos, na aparência que tentam esconder o que realmente sentem. Aquela expressão fugaz em seus olhos, essa rigidez em seus movimentos, aquele pouco atraso em seu sorriso quando veem você chegar, tudo revela mais do que eles pronunciam com palavras. Em cada reunião há um fardo invisível, algo que você projeta sem querer em outros. Você se torna um espelho que reflete o que poderia ser, mas eles não tiveram a coragem de se tornar. No entanto, nem todo mundo está disposto a ver essa imagem.
Alguns observam você com admiração em silêncio, imaginando como você consegue manter essa força sem quebrar. Eles questionam como você anda com a segurança que não depende da validação de outras pessoas. Outros, pelo contrário, sentem uma facada estranha, uma tensão que não pode explicar bem, não porque você os machucou, mas porque nas profundezas elas se veem em você e não gostam do que descobrem. Eles enfrentam seus próprios medos, as desculpas que adiaram, tudo o que tentaram se esconder, esperando que ele desapareça com o tempo. Mas há você, firme, sem se desculpar por sua existência, demonstrando que o que eles pensavam ser impossível não era nada mais que uma escolha. O ser humano é complexo. Admire o que inveja, despreza o que você quer em segredo. Você pode ansiar pelo melhor para os outros e, ao mesmo tempo, sentir um desconforto profundo ao ver como esses outros o conseguem. Nem todo mundo sabe como lidar com essas emoções. Nem todo mundo tem a capacidade de reconhecer que o que o incomoda é, na realidade, um reflexo de suas próprias limitações. Alguns encontrarão uma fonte de inspiração no seu caminho. Outros preferem atacá-lo em silêncio, disfarçando seu desconforto com indiferença, distanciamento e palavras que tentam semear dúvidas sobre você. Mas isso não é algo com o qual você deve se preocupar. Você não pode ser responsável por como os outros reagem à sua presença. Você não precisa se reduzir para tornar sua reflexão mais confortável. Você não pode fingir ser outra pessoa, seja menor do que você, é apenas porque alguns não sabem como lidar com a imagem que você retorna. Você viajou de uma maneira longa e difícil aqui. Você enfrentou sombras que outras pessoas nem se atreveram a olhar. Você quebrou correntes invisíveis que elas nem sabiam que estavam carregando. E agora, você se encontra aqui, firme e imparável, sendo um testemunho vivo de que para aqueles que se atrevem a escolher, a verdadeira liberdade não é uma ilusão, mas uma decisão. Desde o momento em que você decide ser você mesmo, algo é acionado nas pessoas ao seu redor. É fascinante como algumas pessoas reagem, algumas procurando falhas em você, outras deixando comentários sutis que parecem inofensivos, mas são carregados de julgamento e crítica. Alguns evitam você sem motivo claro, evitando olhar para você e pouco a pouco desaparecendo de sua vida, sem nunca entender o porquê. Se você decidisse perguntar a eles, sua resposta seria simples: nada. Tudo o que você fez era existir como é. E isso, para muitos, é demais. Você não pode controlar a maneira como eles percebem você. Você não pode suavizar o impacto de sua luz sobre aqueles que ainda estão presos no escuro. Tente fazer como se você não notar. Ignore a tensão em que acredita em alguns. Não mude a realidade. Você sabe, mesmo se você tentar negar. Esses looks, essas atitudes rígidas, falam com você sem a necessidade de palavras. O que parecia natural agora se torna um jogo de sinal que você sabe ler instantaneamente. Alguns o veem como uma fonte de inspiração, enquanto outros, por algum motivo, percebem você como uma ameaça silenciosa. É aqui que surge o paradoxo. Aqueles que tentam se distanciar mais são aqueles que, no fundo, precisam do que você representa. O desconforto que eles sentem não é para você, mas pelo que sua existência os força a enfrentar. Algo que talvez ainda não esteja pronto para ver. Mesmo que eles se afastem, mesmo que procurem desacreditá-lo, há algo neles que não pode parar de observar-lo. Eles são atraídos pelo que rejeitam, por essa força que não entendem. Em algum canto de seu ser há um desejo de acordar, mas nem todo mundo está preparado para fazê-lo. Haverá aqueles que passam a vida inteira se esquivando desse desafio, buscando refúgio em lugares onde não precisam enfrentar o que vem dentro. Mas outros, com o tempo, entenderão. E quando o fizerem, eles se lembrarão da imagem que você os deixou. A sensação de se sentirem pequenos, não porque você os diminuiu, mas porque nunca aprenderam a expandir.
Naquela época, se eles escolherem o caminho do crescimento, sua reflexão não será mais uma ameaça, mas um guia que os leva à sua própria transformação. No entanto, seu objetivo não é mudar os outros. Você não está aqui para convencer alguém a ver algo que não está preparado para ser entendido. Sua missão é continuar avançando, desafiar seus próprios limites, expandir seu ser sem se preocupar com a forma como os outros o recebem. Você não pode esperar que outras pessoas o sigam ou reduzi-lo para facilitar o processo. A vida vai em frente e aqueles que estão prontos vão andar ao seu lado. Aqueles que não ficam para trás, presos em suas próprias limitações. Não é seu trabalho derrubar essas barreiras. Não é sua responsabilidade carregar com o peso de sua resistência. Tudo o que você pode fazer é seguir em frente, sem medo, sem desculpas, sem olhar para trás. Nessa turnê, aqueles que estão realmente preparados verão em você o sinal que estavam esperando. Como o verdadeiro crescimento não ocorre em conforto, mas em desconforto, no confronto com o que havia sido evitado, na decisão de parar de se esconder após desculpas e finalmente aceitar que a única barreira real esteve dentro de cada uma. A questão continua a flutuar no ar. Você vai continuar avançando com a mesma certeza, sem permitir que a inveja ou o medo dos outros o desviassem? Ou você deixará a reação estrangeira determinar seu caminho? Essa resposta define muito mais do que você pensa. Defina se você é realmente gratuito ou se, sem perceber, continua a permitir que o mundo defina limites para o que você pode se tornar. Você não precisa fazer nada para que sua energia seja percebida. Você não precisa levantar sua voz, impor ou procurar atenção. Há algo em você que não pode ser ignorado, uma força que parece antes de dizer uma única palavra. Não se trata de como você anda ou como olha para os outros, mas sobretudo o que você carrega para dentro. A determinação que irradia de cada um de seus gestos, a profundidade do seu olhar, a intensidade com que você simplesmente existe. Algumas pessoas são atraídas por essa energia, outros, pelo contrário, não sabem como lidar com isso. Eles se sentem desconfortáveis, embora não consigam entender o porquê. Não porque você é uma ameaça real, mas porque você os lembra de algo que eles evitam há algum tempo. Eles observam você e, sem querer, enfrentar sua própria falta de direção, suas inseguranças, as partes de si mesmas que ainda não descobriram. Em um mundo onde a maioria aprendeu a diluir para se encaixar, alguém que brilha naturalmente se torna um contraste muito evidente. É um peso que você sempre sentiu, que sentindo que mesmo em silêncio, há aqueles que o percebem como uma tempestade contida. Alguns se sentem confortáveis ao seu redor porque veem em você algo que estão procurando por dentro. Mas há também os outros, aqueles que tentam ignorá-lo, minimizar sua presença, subtrair a importância, simplesmente porque os faz se sentirem muito expostos. Não se trata de arrogância ou superioridade. É algo muito mais sutil, mais profundo. Você não pode escondê-lo ou suavizá-lo, porque não é algo que você faz, mas algo que você é, e nem todos podem suportar. Nem todo mundo está pronto para enfrentar a intensidade de alguém que não tem medo de ser completamente autêntico. Há aqueles que preferem se cercar do previsível do que não os desafia, dos quais não os forçam a questionar nada, porque o conforto é viciante e sua mera existência interrompe essa letargia. Você percebeu como alguns reagem estranhamente quando entram em uma sala? Você não pode explicar com palavras exatas, mas sente no ar, como certas conversas param ou mudam de rumo, como alguns parecem mais conscientes de si mesmos quando você está perto. Não porque você os julgue ou porque faz algo intencionalmente, mas porque em você eles veem algo que os lembra de tudo o que poderiam ser se parassem. É a diferença entre aqueles que aprenderam a viver em sua posse e aqueles que ainda preferem desistir, entre aqueles que enfrentaram suas sombras
e aqueles que continuam a fugir deles, entre aqueles que estão prontos para crescer e aqueles que preferem permanecer no mesmo lugar, sem riscos, sem confrontos, sem esse desconforto que implica a evolução. Muitos acreditam que a energia é medida pela intensidade do que é dito, pela força dos gestos ou pelo tamanho das ações. No entanto, a realidade é diferente. A verdadeira força não precisa de evidências, não requer ornamentos ou grandes demonstrações. É simplesmente percebido, é transmitido em cada respiração, em cada pausa, a cada momento de presença total. Não é por acaso que algumas pessoas sentem a necessidade de abaixá-lo. Não porque você fez algo para merecê-lo, mas porque há aqueles que não podem apoiar a existência de alguém que não precisa de aprovação externa para saber quem ele é. Lá dentro, se você pode ser assim, eles sentem que também poderiam. E esse pensamento é muito desconfortável para muitos. Mas aqui está a verdadeira questão. Você vai parar por isso? Você vai suavizar para que os outros se sintam confortáveis? Você vai se reduzir para não alterar a segurança daqueles que preferem ficar em sua zona de conforto? Porque se o fizer, você estará atraindo tudo o que o levou aqui. A energia que você carrega com você não é o resultado do acaso, não surgiu do nada. Foi forjado em cada desafio, todas as opções, todas as batalhas internas que você lutou em silêncio. Ele foi esculpido por todas as vezes que você teve que se levantar, durante todas as ocasiões em que você enfrentou a incerteza, guiada apenas por sua intuição. Você não precisa escondê-lo ou justificar, é sua essência. E se alguns não podem suportar, é um problema deles, não o seu. Não há necessidade de explicar o que você é. Não há razão para convencer alguém de que sua energia não é uma ameaça. Aqueles que estão prontos para receber o que você representa, o fará. E aqueles que não são, encontrarão desculpas para evitá-lo. Mas em nenhum dos casos depende de você. Você veio aqui porque aprendeu a se mover sem medo, sem esperar o mundo para lhe dar permissão para ser quem você é. E é isso que realmente incomoda alguns. Eles não conseguem entender como alguém pode existir com tanta certeza em um mundo que busca semear dúvidas. Eles não podem aceitar que alguém anda com confiança sem validação constante. Eles não podem suportar a ideia de que existem aqueles que encontraram seu próprio caminho enquanto ainda estão presos em labirintos que nem sequer escolheram. Mas nada disso é sua responsabilidade. Você não pode carregar com as inseguranças dos outros. Você não pode carregar o peso daqueles que ainda não descobriram sua própria força. Todo mundo tem seu processo. Cada um decide quando acordar, quando enfrentar o que está evitando, quando tomar as rédeas de sua própria vida. Tudo o que você pode fazer é seguir em frente, sem desculpas, sem voltar, sem reduzir-lo a se encaixar na visão limitada daqueles que ainda não podem vê-lo claramente. Não porque você é melhor que eles, mas porque cada um deve andar no seu próprio ritmo. E você simplesmente decidiu não estar esperando. Então continue, mantenha com a mesma certeza com que você começou esta viagem, ainda sem medo do desconforto que você gera, sem culpa pela energia que você carrega consigo, porque o que realmente incomoda os outros não é o que você faz, mas o que você é. E isso, no fundo, é o sinal mais claro de que você já estava destinado a ser como os outros. O que você acha que estamos falando hoje? A energia das pessoas ao seu redor influenciou tanto seu caminho. Às vezes, uma presença simples pode mudar tudo, certo? Você viveu alguma situação em que alguém, sem dizer uma palavra, fez você refletir sobre suas próprias decisões e atitudes? Ou talvez você sentiu que sua energia afetou o meio ambiente e as pessoas ao seu redor? Compartilhe nos comentários, eu adoraria saber. Antes de ir, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal, se você ainda não o fez.
Dê a ele como nos ajudar a continuar criando conteúdo como esse. E se você conhece alguém que também sentiu que a energia realmente faz a diferença, compartilhe o vídeo com ele. E me diga de onde você é, de que cidade você está nos vendo. Vamos nos conectar ainda mais. Talvez você encontre pessoas com histórias semelhantes às suas aqui nos comentários.